Um fio de cobre com 1000 metros de comprimento a 20 graus Celsius foi colocado num forno, dilatando-se até atingir 1012 metros. Qual a temperatura do forno suposta constante? Coeficiente de dilatação linear do cobre é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o BF, seu best friend da física. Estamos aqui em nossos estúdios em North Hollywood, Califórnia, Texas, para resolver essa questão muito legal sobre dilatação, né? Uma questão super comum aí de aparecer em provas, etc. E que a gente tem que dominar. Principalmente alguns truques aqui que eu vou ensinar para vocês para facilitar a vida nas contas, porque as continhas, às vezes, de dilatação são um pouco chatas, que envolve potência de 10. Apesar de ser mais fácil, pelo menos eu acho mais fácil, a galera às vezes se enrola um pouquinho com esse negócio de potência de 10. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui é um fio de cobre com 1000 metros. Então vamos desenhar esse fio de cobre. Tá aqui o fio de cobre e ele tem 1000 metros de tamanho. E o que mais? Num comprimento, é de comprimento a 20 graus Celsius, tá? Então essa é a temperatura inicial que esse fio de cobre está. Então, temperatura inicial igual a 20 Celsius. E ele foi colocado num forno, obviamente foi aquecido, as moléculas ficam mais agitadas e passam a ocupar um espaço maior. Isso que é a dilatação, certo? Quanto maior a temperatura, mais as moléculas estão agitadas, maior vai ser o espaço que essas moléculas vão ocupar. E aí o corpo cresce, aumenta de tamanho. Claro que essa dilatação geralmente é pequena, a gente não consegue ver a olho nu. Aqui até tudo bem, porque como o cobre é gigante, 1000 metros, é 1 quilômetro de cobre, quando você aquecer, ele vai dilatar, na verdade, 12 metros, né? Porque ele vai crescer para 1012. Então ele vai dilatar aqui um pedacinho, tá? Dilatar aqui um pedacinho, de tal forma que o comprimento final dele é de 1012 metros, tá? O rosa ali é só o pedacinho que ele cresceu. E ele quer saber qual foi a temperatura final do forno para você chegar nesse valor de dilatação. Então, essa dilatação aqui é o que a gente chama de dilatação linear. Existe a dilatação linear, superficial e a volumétrica. A dilatação, ela depende, na verdade, de 3 fatores, tá? Então, quanto o corpo dilata, a gente chama de ΔL. Ou ΔV, ou ΔA, vai depender do tipo de dilatação, tá? Mas, basicamente, esse pedacinho aqui de rosa, representa exatamente o ΔL, o quanto o corpo cresceu, quanto ele aumentou de tamanho. Então, essa dilatação vai depender de 3 fatores. O comprimento inicial, vou botar aqui o L0, tá? Que no caso aqui do nosso exercício, seria 1000 metros, exatamente o comprimento, o tamanho que ele tem no início da brincadeira. Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Que quanto maior for o comprimento inicial, mais ele vai crescer. São 2 grandezas diretamente proporcionais. Sacaram? Então, isso é muito importante para você entender vários exercícios aqui de dilatação. Show? O que mais? Depende do material. Meio óbvio, né? Você pega um pedaço de metal, o metal dilata muito mais do que um pedaço de vidro, por exemplo. Então, essa dependência do material a gente expressa por essa grandeza aqui que a gente chama de coeficiente de dilatação. No caso aqui, linear, porque a gente está tratando de linear, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E depende de quanto você esquenta. Ou seja, do ΔT. Quanto mais você mudar a temperatura, quanto mais você alterar a temperatura desse corpo, mais ele vai crescer. Meio óbvio, né? As moléculas ficam mais agitadas conforme você vai aumentando cada vez mais a temperatura e a consequência disso
é que ele vai ter que ocupar um espaço maior. Então, quanto mais você esquenta, mais ele cresce. Esses são os 3 fatores que influenciam na dilatação. Comprimento inicial, material e o quanto você esquenta. Agora, a dilatação linear, ela vai ser o seguinte, todo o corpo tem 3 dimensões. Concorda comigo? Todo o corpo vai ter 3 dimensões. Vamos pegar aqui o nosso apagador. Olha que legal, aqui nosso apagador. Nosso apagador, ele tem 3 dimensões. Ele tem o comprimento, ele tem a altura e ele tem a profundidade, certo? Mas, se eu pegar agora, tem algum fio aqui no estúdio? Não tem nenhum fio. Tem um fio aqui, deixa eu pegar aqui o fio, peraí. Opa, tem um fio aqui, tem um cabo aqui, ó. Então vamos pegar esse cabo, vamos analisar. Esse cabo tem comprimento? Tem. Esse cabo tem altura? Tem, mas é bem pequenininha comparado com o comprimento, concorda comigo? Ele tem profundidade? Até tem, mas é muito pequenininha comparada também ao comprimento. Então, nesse caso, se eu esquentar esse cara aqui, ele vai crescer? Vai. Vai crescer no comprimento, vai crescer na altura e na profundidade. Só que como o comprimento é muito maior do que as outras dimensões, o que vai acontecer? Esse comprimento ele vai dilatar muito mais do que as outras dimensões. Por quê? Porque o corpo cresce em função do comprimento inicial dele. Quanto maior for esse comprimento, mais ele vai crescer. Então, como o comprimento é muito maior do que as outras 2 dimensões, só o comprimento vai ter um valor razoável aí, a gente pode até medir de dilatação. Agora, por exemplo, essa fichinha aqui do Desesperando. Você pega aqui a fichinha, você tem agora comprimento e você tem altura. Você só não tem profundidade, né? Porque o troço é muito fino. Então, quando esse cara dilatar, ele vai crescer. Agora, aqui também vai crescer. E eu não posso desprezar em relação a esse. E só aqui, ó, é que eu posso desprezar. Então, isso aqui seria uma dilatação superficial, porque toda a área dessa ficha iria crescer. Agora, se a gente analisar o apagador tem comprimento, o apagador tem altura, que não é desprezível em relação ao comprimento, e tem profundidade, que também não é desprezível em relação aos outros 2. Então, se eu dilatar esse negócio, vai crescer X, vai crescer Y, vai crescer Z. Então, isso aqui é uma dilatação volumétrica, tá legal? Então, quando o probleminha falar para você em fio, você já pode logo pensar, fio vai ser dilatação linear. Chapas, etc., falar de área, dilatação superficial. E quando ele falar de blocos, líquidos e volume, né, ou metro cúbico, você pode ter certeza que é dilatação volumétrica, tá bom? Mas aqui, então, a gente trata de dilatação linear. Bom, então eu preciso calcular a temperatura final. O que é o ΔL? O ΔL sempre representa o quanto ele cresceu. Isso dá para saber de cabeça, né? Se ele tinha 1000, ele passa a ter 1012, qual vai ser o ΔL dele? Vai ser 1012 menos 1000, que dá 12 metros. Então ele cresceu 12 metros, certo? Então esse pedacinho aqui, 12 metros. Então 12 metros é que eu vou colocar aqui dentro, tá? Aqui tem uma coisa legal, que não acontece tanto nos probleminhas de física. Aqui você tem a mesma grandeza de um lado e a mesma grandeza do outro da equação, né? Aqui é comprimento, uma medida de comprimento, e aqui também é uma medida de comprimento. Então, quando isso acontece, que é raro, quando você tem uma equação que você tem a mesma coisa de um lado e do outro, você pode trabalhar em qualquer unidade que você quiser, desde que as duas sejam as mesmas, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou trabalhar com metros também, mas se fosse centímetros e centímetros, ou milímetros e milímetros, também poderia, não precisava transformar todo mundo para metro, porque você está acostumado aí em outros probleminhas, principalmente de mecânica, tá bom? Então, 12 metros. Quem é o L0? O L0 é o comprimento inicial, que é 1000, e aí uma boa técnica é você sempre tentar colocar em potência de 10, para facilitar a nossa vida. O alfa foi dado, quanto é que vale o alfa? 1,6, que é o coeficiente de dilatação do cobre, 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. E agora que vem o truque especial que BF1 vai ensinar para você não se enrolar na prova. Por isso que é a melhor maneira de aprender é exercitando. Que é o seguinte, aqui ele pede para calcular a temperatura final. Aí você vai falar, mas BF1, o ΔT não é a temperatura final menos a temperatura inicial? Sim, é verdade. Talvez você fizesse isso, como a maioria das pessoas fariam. ΔT é uma variação, uma mudança de temperatura, então vai ser a temperatura final menos a inicial, tá? Só que aí tem um detalhe. Eu sei qual é a temperatura final. Realmente, eu sei. A temperatura inicial é 20.
Então você colocaria aqui T menos 20 e ia fazer essa conta. Se você fizer isso, essa conta vai ficar super escrota. Vai ficar muito chata de fazer. Porque você vai pegar esses números aqui e ainda vai ter que fazer uma distributiva. Então não faça isso jamais. Jamais. Use esse truque que eu vou ensinar para vocês. Toda vez que você tiver que calcular a temperatura final ou a temperatura inicial, não desmembra, não desmonta o ΔT, tá? Faz o seguinte, esquece o 20 por enquanto, esquece o 20. Já viu que essa conta vai dar escrota, né? Então você já concordou comigo. Então, ó, esquece isso aqui, ó. Esquece o 20 e calcula quanta temperatura vai variar, porque agora vira uma multiplicação. E aí, como vira uma multiplicação, vai ficar mais fácil da gente fazer essa continha. Show? Então usa essa técnica, com certeza vai facilitar a tua vida na prova. Então agora, ó, vamos lá. Vai ficar aqui 12 é igual. Só tem um número, né? Então vou repetir ele. Somo os expoentes da potência de 10, porque isso aqui é uma multiplicação. Então 3 com menos 5 dá menos 2, vezes ΔT. Olha como é que tá fácil a conta. Né, por enquanto. Você não precisou fazer distributiva, que é um troço chato. Então vamos lá. Agora o que eu faço? Esse povão aqui está multiplicando o ΔT, quero deixar o ΔT sozinho, ele passa para o outro lado, dividindo. Então vai ficar 12 sobre 1,6 vezes 10 elevado a menos 2 é igual a ΔT. Agora o que a gente faz? Pega os numerozinhos e divide. Quanto dá 12 divididos por 1,6? Vou ter que fazer aqui no braço. Então, 12 divididos por 1,6. Aí tem que botar uma vírgulazinha aqui, certo? Agora vou tirar a vírgulazinha daqui. Vai ficar 120 sobre 16, que dá quanto? 5. Daria 5? Não. Daria 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Não. 9. Ai, Jesus. Acho que eu vou colar aqui. 7. Acho que dá 7, né? Vamos ver. 7. Aí vai dar 7 vezes 6. Vai dar 42. 42 para 50 dá 8. 7 vezes 1 dá 7. Com 5 dá 12. Que legal. E aí eu coloco uma vírgulazinha aqui, boto um zerinho aqui. 80 divididos por 16 dá 5. Ah, moleque, agora sim, deu certo. Então dá 7,5. Esse 10 a menos 2, ele está embaixo, no denominador, então ele tem que subir. Só que quando ele subir, ele troca de sinal. Então vai ficar 10 elevado a 2, é igual a ΔT. Quanto é 7,5 vezes 100? 10 a 2 é 100, né? Dá 750. Então, ΔT igual a 750 graus Celsius. Você viu que nossa conta ficou mais fácil do que ter feito aquela distributiva maluca que eu tinha mostrado. Agora presta atenção. É essa a resposta final? No way. Não é. Por quê? O que é esse ΔT igual a 750? O que significa isso? Quanta temperatura mudou? Então aqui, temperatura. Isso aqui é uma mudança de temperatura. Quanta temperatura mudou? Ela mudou de 750. Mas quando é que eu tinha no início? Eu tinha 20 graus Celsius no início, né? Então eu tinha 20 graus Celsius. Ela mudou positivamente, que deu positivo. Então são mais 750. Portanto, a temperatura final vai dar 770 graus Celsius. Tá legal? Então não pode esquecer do 20 que você tinha no início. Você tinha 20 no início, você aumentou a temperatura em 750 para que no final essa temperatura chegasse a 770 graus Celsius e esse pedacinho de cobre pudesse dilatar aí esses 12 metros. Tá bom? Então, belíssima questão, preste atenção nesses detalhes, reveja a questão para você fixar bem. Pausa o vídeo, vai tentando fazer enquanto eu vou fazendo, faça um pouquinho, aí você tenta fazer o resto, depois pausa e vai fazendo essa técnica para poder tentar aí colocar isso na sua cabecinha e quando chegar na prova você arrebentar a boca do balão. Certo? Então é isso aí, muitíssimo obrigado.
por estar aqui nos esperando. Melhor forma de aprender, exercitando. Grande beijo. Beth loves you. Tchau, tchau.